Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? O que significa para você o amor? Como que desenvolve o amor? Como se alimenta esse amor? E como também se quebra esse laço de amor com alguém? Nós temos um ensinamento, a crença de que o amor é um sentimento que nós nutrimos por outras pessoas. Quando essas pessoas nos correspondem, então o nosso amor por elas aumenta. Então a gente consegue expressar o nosso sentimento de amor através de elogios, através de declarações, através de atitudes. E quando as pessoas já não estão mais sendo favoráveis a nós, nos nossos desejos, nas nossas expectativas, então o nosso amor por aquela pessoa ele vai diminuindo a ponto de se acabar. Isso é o que nós entendemos por amor. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que amor não é isso. Amor é uma decisão, não se trata de um sentimento, mas se trata de uma atitude, de uma decisão que nós tomamos. E eu vou ler para você um texto que está no livro de Colossenses, capítulo 1, e aqui ele vai falar para nós sobre Cristo. E aí ele diz para nós assim, olha, e nós, que também em outra hora, em outro tempo, era estranho e inimigo de Deus, porque nós não conhecíamos a Deus, nós não nos relacionávamos com Deus, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, então passa a haver um relacionamento. Então ele diz aqui, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando de afastar a esperança do Evangelho. Aqui nós vemos que o amor não é sentimento, mas é decisão. O que nós vemos aqui é Jesus expressando o amor por nós. Porque nós vivíamos numa vida totalmente errada, uma vida caminhava por passos malignos, como ele diz, e lá atrás, que se você ler o texto um pouquinho para trás, ele vai falar sobre alguns tipos de erros, de falhas que nós vivíamos, Então ele vai falar aqui que nós vivíamos na avareza, vivíamos na idolatria, na promiscuidade. Quando você começa a perceber o que significa o Evangelho de Cristo, é nos tirar desse lugar para nos trazer para Ele. Mas só que não é simplesmente um trazer, eu falar assim, ei, vem cá, e aí a gente vai. Porque a gente não consegue chegar junto de Cristo com uma vida toda torta, uma vida toda errada. Nós precisamos deixar isso para trás para chegarmos até Ele. Então parte de uma decisão. Nós precisamos decidir o que nós queremos da nossa vida. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos recebe e nos limpa daquele pecado. Ele nos limpa daquela vida maligna, daquela vida pregressa, daquela vida errada, daquela vida afastada dele. Tudo que a gente fazia que era totalmente contra o coração do Senhor. Então ele agora nos limpa de tudo isso para nos tornar, como ele fala aqui, ele nos torna o quê? Inculpáveis e irrepreensíveis. Ele nos torna limpos para nós chegarmos até Ele. Olha, não somos nós que nos lavamos para chegar até Ele, mas é o amor dEle, a misericórdia dEle é que nos limpa para que nós possamos chegar até Ele. Olha como o amor é diferente. Aqui Ele não espera que nós o amemos. A palavra do Senhor nos diz assim, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o Senhor, Ele demonstra o seu amor por nós, vai para aquela cruz, morre, Ele ressuscita, nos traz a oportunidade. A única coisa que nós precisamos fazer é nos arrependermos e não desistirmos de caminhar nesse lugar. Não desistirmos de sair da vida que Ele nos coloca para viver, para voltar àquela vida antiga. Olha como ele termina dizendo aqui, como que vem? Ele diz assim, olha, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é Evangelho? Evangelho significa boas novas. Então, a gente não pode abrir mão de tudo que o Senhor nos deu, porque nós não precisamos fazer nada a não ser aceitá-lo como Senhor e Salvador e permitir que Ele mude a nossa vida. Porque é Ele que nos limpa, que nos torna inculpáveis e irrepreensíveis. Isso tudo por amor. Isso tudo por amor. O Senhor nos ama e Ele quer que nós venhamos caminhar com Ele. Por isso, a necessidade de nós abrirmos mão de uma vida antiga para vivermos uma vida nova. A necessidade de arrependermos dos maus caminhos para vivermos os caminhos do Senhor. A necessidade de trocarmos as nossas vestes de impureza por vestes de louvor e adoração. A necessidade de deixarmos uma vida de arrogância para uma vida de submissão.
uma vida de desobediência para uma vida de obediência a Ele, uma vida de relacionamento e de intimidade. É isso que o Senhor espera. Nós só precisamos desistir do que nos afasta dele para vivermos com Ele, porque todo o resto Ele já fez por nós. Tudo que precisava ser feito, o Senhor já fez por mim e já fez por você. E isso é o verdadeiro amor, o amor do Senhor. Por isso que diz que Deus é amor, porque mesmo nós somos sendo pecadores, mesmo nós sendo injustos, sermos corruptíveis, o Senhor, Ele nos amou primeiro e nos dá a oportunidade de, pelo seu amor, vivermos uma vida eterna com Ele. Basta nós nos posicionarmos em rendição, submissão e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque a palavra dele diz que se confessamos com os nossos lábios e se declaramos com os nossos lábios e aceitamos no nosso coração, então o Senhor, Ele já é o nosso Senhor e Salvador. Nós já temos uma vida nova. Amém? Aproveite o amor de Deus, espelhado e refletido em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.